gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Ciência 19 Horas, um evento, um programa promovido pelo Instituto de Física da USP de São Carlos. Esse é um evento com cunho de divulgação científica, certo? Ele tem a sua programação, a sua periodicidade tenta ser mensal. Temos uma página onde você pode encontrar toda a programação, tanto do que virá, do que ocorreu, incluindo os vídeos das palestras que foram dadas. E o site é www.ifisc.usp.br/ciência190H. Bom, as palestras também são transmitidas pelo canal 10 da NET local e também ao vivo, né, pelo IPTV da USP. Então, quem não pode vir na próxima, que, por exemplo, é dia 9 de agosto, já está marcado, pode acompanhar de onde estiver através desses canais. Esse programa, ele tem, obviamente, um programa dessa extensão, vários apoiadores, a começar pela diretoria do IFISC, na pessoa do professor Vanderlei Salvador Banhato, o grupo CEPOF, que é o Centro de Pesquisa de Óptica e Fotônica, conduzido também pelo professor Vanderlei Banhato. Tem também o INEL, Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, do professor Roberto Faria, o CERTEF, que é Center for Research, Technology and Education in Vitreous Materials, do professor Edgar Zanotto, da UFSCar. Tem também o CDMF, Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, do professor Elson Longo, do Instituto de Química, da Unesp de Araraquara. O PRECEU, que é a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, e o IEA, que é o Instituto de Estudos Avançados da USP de São Carlos. Além desses, temos também o apoio do Grupo Coordenador de Cultura e Extensão da USP São Carlos, através de Elizabeth Moreira Assaf, o Centro Cultural USP São Carlos, através de Ângela Cristina Pregonolato Gianpedro. Outro projeto que nos apoia é o Projeto Contribuinte da Cultura, de Fátima Camargo. A Rádio Universitária FM 102.1 MHz também nos apoia, também contribui. A Rádio UFSCar FM 95.3 MHz e a EPTV. Certo? Bom, então, esses são os agradecimentos necessários. Como já comentei, é importante lembrar que o programa, o evento, tem uma página na internet que é atualizado e inclui os vídeos das palestras. Então, acessem, tentem verificar se a programação lhes interessa ou não. Hoje, nós temos o físico brasileiro Ivaí Gontijo. Tá? Ele vai falar um pouco da sua jornada, que deu também um título, mote, para um livro dele, A Caminho de Marte, A Incrível Jornada de um Cientista Brasileiro até a NASA. Este livro está à venda aqui na entrada do auditório e Ivaí se dispôs a autografá-lo após a palestra. Tá? Então, quem tiver interesse, pode comprar e pedir o autógrafo. Eu não vou fazer a apresentação de Ivaí, quem vai fazer a gentileza disso é a doutora Débora Pereira, da Embrapa, que também contribuiu com a vinda de Ivaí para essa palestra. Então, Débora, muito obrigado. Obrigada, Fred. Bom, o professor Agostinho entrou em contato comigo para que trouxéssemos o doutor Ivaí para proferir palestras na Embrapa Instrumentação. O doutor Ivaí proferiu a palestra de manhã lá e a palestra aqui das Ciências 19 horas. E como ele não estava aqui, ele pediu para que fizesse a apresentação do doutor Ivaí. Bom, o palestrante de hoje é o físico Ivaí Gontijo. Ele é pesquisador do Jet Propulsion Laboratory da NASA. E ele trabalhou no projeto Mars Science Laboratory, que enviou o rover Curiosity para Marte. E foi sob o gerenciamento de Gontijo
que a equipe construiu o radar que mais tarde iria controlar a descida do veículo ao planeta. O Gontijo nasceu em Moema, que é interior de Minas Gerais, e ele é filho de uma família numerosa, com forte vínculo rural. Seu pai tinha uma fazenda e era agricultor. Ainda quando criança, ele viu pela TV de vizinhos a chegada do homem à Lua, né? Uma experiência que certamente impactou sua vida, né? E essa história ele conta direitinho no livro, né? E ele cresceu nesse ambiente de cidade pequena, ambiente rural, e estudou num colégio agrícola, e depois foi trabalhar como gerente de uma fazenda chamada Água Branca, como administrador, onde ele ficou alguns anos. Entretanto, durante esse período, ele acho que teve mais contato com física, começou a se interessar, e em um determinado momento ele resolveu largar tudo e ir para Belo Horizonte fazer um cursinho pré-vestibular para prestar física, para estudar na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na UFMG. Nesta instituição, ele fez a graduação e o mestrado em ótica. Na sequência, a partir daí, ele alçou outros voos, ele foi fazer um doutorado no exterior, né, e construiu uma respeitável carreira acadêmica. Fez o doutorado em optoeletrônica na Universidade de Glasgow, na Escócia, e 2 pós-doutorados, um na Universidade de Heriot-Watt, em Edinburgh, na Escócia também, e outro na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em 2006, após várias tentativas, né, que ele descreve também no livro, ele é contratado pela NASA, onde está até hoje realizando um trabalho notável no Jet Propulsion Laboratory. E é esse cientista brasileiro que hoje nós temos a honra de receber para essa palestra aqui do Ciências 19 horas. Obrigada. Obrigada, Evair. Boa noite, pessoal. Olha, então eu vou falar sobre a minha trajetória, vou falar sobre o veículo Curiosity e sobre as próximas missões, a missão que eu estou trabalhando no momento lá no JPL. E se vocês tiverem qualquer pergunta, podem fazer qualquer hora, ok? Então, vejamos. Eu escrevi esse livro é para ser um livro acessível, para qualquer pessoa conseguir ler, um livro que motiva e tem adrenalina, viu? O livro tem muito drama nele, tem drama em quase todo capítulo. Nem em geral drama não é sempre coisa boa não, né? Mas eu acho que vocês vão gostar. Olha, eu já tive 18 anos um dia, isso aí quando eu tinha 18 anos. Eu administrava essa fazenda lá no interior de Minas, no norte de Minas, uma fazenda de criação de gado Nelore, e eu dirigia esse veículo aí. Então, uma das coisas que sempre acontece, as pessoas sempre me perguntam como é que eu fui parar na NASA. Né? Para parar na NASA você tem que começar em algum lugar, e eu comecei e foi fazendo o 2º grau numa escola pública, claro, uma escola de ensino agropecuário. Eu fiz até um videozinho sobre isso, no Google Maps, mostrando toda a trajetória, mas eu não vou mostrar ele agora não, porque gasta tempo, aí eu vou passar para os outros. Depois, no final, se vocês quiserem, a gente pode ver. E 30 anos depois, eu ajudei a construir esse outro veículo aí, ó, e botar esse veículo no planeta Marte. Eu trabalhei mais, foi no radar que controlou a descida, mas ajudei também a criar, a produzir esses flex circuits, esses circuitos impressos, que na verdade são fios. Hoje em dia é possível fazer essa fiação toda de circuito impresso. Custa caro pra caramba, mas é muito mais leve e muito mais fácil de trabalhar com eles do que fio normal. Olha, uma comparação das missões da NASA que já foram para o planeta Marte. Isso é uma foto que nós tiramos lá no que a gente chama o Mars Yard, que é o nosso quintal de Marte, onde a gente testa tecnologias. Então, eles botaram lá as cópias dos veículos. Em 97 foi o Pathfinder, que é um brinquedinho, né? Um carrinho desse tamanhozinho. A gente tem a cópia dele lá até hoje. Ele tinha já alguns instrumentos e tinha uma anteninha, não dá para ver direito aqui, mas tem uma anteninha de dipolo aqui, só uma antena vertical. Ele comunicava direto com a Terra, só com aquilo. Por isso que a gente precisa daquelas antenas de 70 metros de diâmetro aqui, né, para conseguir captar um sinalzinho tão pequenininho.
Em 2004 foram o Spirit e o Opportunity. Eles foram feitos para durar 90 sóis, 90 dias marcianos. O Spirit durou de 2004 até 2010. O Opportunity acho que morreu semana passada. Está tendo uma tempestade global de poeira lá em Marte e ele tá em coma, na verdade. Ele não tem energia no momento. Então, depois a gente fala um pouco mais sobre ele. E aqui está um monstrinho que nós construímos e mandamos para Marte em 2012. Né? É um veículo, ele pesa 900 quilos na Terra. É um veículo do tamanho realmente de um carro compacto na Terra. O que foi para Marte foi esse conjunto aqui. Ó. Tem um estágio de cruzeiro, né, que gera energia, tem um escudo posterior que tem o paraquedas nele, que a gente vai usar um paraquedas na descida. O estágio de descida, o veículo fica pendurado nele por 3 cordas de nylon e tem um cabo de comunicação. Porque o computador mesmo está no veículo, essa coisa aqui tem muito pouca inteligência nela. Então, só tem uns microprocessadorzinhos pequenos, o computador mesmo está no veículo. E tem um escudo frontal de calor que protege o veículo na chegada no planeta Marte, porque vira uma bola de fogo, vira uma bola de plasma na entrada na atmosfera. Sem isso, não sobreviveria na chegada. Então, aqui já é lá na Flórida, isso é o cone do foguete. É a parte interna do foguete com o nosso disquinho voador lá pronto para ser integrado e montado para ir para Marte. Essa estrutura toda aqui, isso é um sistema de isolamento acústico, porque só o ruído do foguete é tão violento que é capaz de causar danos. Então, isso aí diminui um pouco o ruído dentro do foguete. Sequência de lançamento, a coisa decola, depois de 1 minuto e 52 segundos, acabou já o combustível sólido, tem 4 foguetes de combustível sólido, tem 2 foguetes de combustível líquido. Os de combustível sólido, eles ligam e não tem jeito de desligar, não. Depois que liga, vai queimar até acabar. E acaba rápido, porque eles queimam toneladas de combustível por segundo. Em mais ou menos 1 minuto acaba, 1 minuto e 52 segundos acaba o combustível, eles separam. O daqui já está ligado, o Atlas de combustível líquido, continua subindo, chega num ponto em que nós estamos a mais ou menos 100 km de altura, já estamos no espaço, então o cone do foguete vai abrir. Então, para abrir esse cone, ele é pressurizado por válvulas e gases, parafusos explodem e essas 2 partes se separam, porque se uma tombar ainda bate no veículo, ainda estraga ainda na saída. Né? Então, essa coisa tem que abrir perfeitamente sem tocar o veículo. A gente vai ver essa sequência de lançamento até esse ponto aqui. Então, isso aqui é uma filmagem da sequência de lançamento. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. Como a gente não trabalhou no foguete, né? Porque o foguete é terceirizado hoje em dia, a gente acha que tudo vai dar certo, é tudo simples, né? Quanto menos a gente sabe sobre a coisa, mais a gente acha que vai dar certo. Mas deu tudo certo. Eu perguntei um colega que foi lá assistir o lançamento, eu não fui não, eu perguntei, porque eles ficam a coisa de 6 quilômetros de distância ou mais, eu perguntei, e aí, dá mesmo para ouvir o ruído do foguete lá? Ele falou, ouvir? Você sente o chão vibrando onde você está, o chão vibra. And we pass through max Q. Então, nesse ponto ele está passando pelo Max Q, que é a máxima pressão, porque o veículo está subindo, acelerando, mas tem pressão atmosférica, né? Ainda tem ar ainda, então tem uma pressão contra o cone do foguete. Back up to 100% thrust on the RD-180. Engine parameters looking good. Flight control disturbances look as expected. SRB
Pressures running right as expected. Então ele está falando aí sobre o SRB, que é o Solid Rocket Booster, são Coming up on esses SRB burnout, foguetes de we have combustível burnout of sólido. the SRBs. Então, olha, já está acabando o combustível lá, olha. E aí eles têm que separar, porque senão eles só é peso morto, né? Então eles só vão diminuir a capacidade de aceleração do resto. 10 seconds to SRB jet. Separa um And par, first pair and second pair, both separa o segundo sets of par. SRBs have successfully jettisoned the vehicle. We've re-enabled guidance. Então, olha, eles tinham desligado a teleguiagem, porque Rob Gannon, quando essas Army coisas estão 91 explodindo lá, Telemetry o Manager veículo tenta, ele dá uma sacolejada enorme. Então, você tem que desligar a teleguiagem para ele não tentar responder aquilo. 54 miles downrange. Eu vou traveling tentar adiantar aqui para a gente ver a abertura do cone. Essa é And a we find the válvula. spiral valve pressurizing the RCS bottle. Então é a válvula que está pressurizando aquele cone. Pressure increasing in the loop as expected. Now we're hitting our 2.5 G limit, coming up on payload fairing jettison, approximately 10 seconds. Então observa quando essa coisa parar de ejetar esse gás aí. Fairing jet. Então olha, nesse ponto o veículo agora está exposto We also ao have a espaço successful CFLR jettison, fora da Terra. right as expected. Throttling up on the RD-180, everything looks good. Ok. Lançou. E agora? Como é que faz para ir para Marte? Como é que faz para chegar lá? E energia? De onde que vem? Vou mostrar para vocês uma simulação, então, dessa viagem agora interplanetária, da órbita terrestre até a cratera Gale, até a chegada no planeta Marte. Eu quero que vocês lembrem, né? Lembra a primeira lei de Newton, aquelas coisas, né? Aquilo funciona mesmo. Lembra daquilo que está em movimento, vai continuar em movimento se não tiver uma força? A gente usa aquilo, as fontes de energia e o controle do centro de gravidade desse veículo. Nós vamos ver alguns detalhes sobre isso. Então, olha, isso aí é o segundo estágio, o segundo foguete, o Centauro, ainda está conectado. Com esses jatos, ele coloca o veículo em rotação, que se estabiliza a viagem dele. E aí ele se separa, porque nós não queremos que essa coisa vá para Marte, né? Hoje dizem que a NASA recebeu um monte de e-mail indignado, dizendo, será que eles não sabem que não tem som em Marte, no espaço, no vácuo? Então, olha, daí em diante é a mão invisível do Newton, né? Primeira lei de Newton, está em movimento, vai continuar em movimento. Painéis solares geram energia e com esse pequeno jato é que se a gente disparar esse jato toda vez que estiver nessa posição, né, a gente empurra o veículo na direção contrária. Então a gente corrige a trajetória só com isso. Separou, agora a energia tem que vir de baterias que estão carregadas, tem que estar carregada, né, aqui dentro. Os contrapesos vão separar para o veículo alinhar para colidir com a atmosfera. E a ideia é interagir com a atmosfera o máximo possível. Ele vira uma bola de fogo nesse ponto. E com esses jatos, o veículo faz curvas no céu marciano. Na verdade, ele fez curvas procurando a cratera onde ele ia descer. Ele voou quase 100 quilômetros paralelo à superfície do planeta. Ele perde 80% da energia cinética dele, da velocidade, nessa interação aí. Outros 86 quilos de placa de titânio separa aí, o veículo muda o centro de gravidade, ele tomba para o paraquedas ser ejetado, abrir o paraquedas. Só que a atmosfera em Marte é muito fininha, 1% da nossa, então esse paraquedas murcha, ele só funciona em velocidade supersônica. Nós temos que separar dele, porque senão vai enrolar tudo, né? Você tem que ser meio doido de achar que uma coisa dessa vai funcionar, né? É muito detalhe.
E essa coisa amarela aqui é o radar e eu trabalhei com esses componentes aí que estavam sendo mostrados ali em cinza. Então o radar está medindo a altitude, a velocidade de descida, passando os dados para o computador que controla os foguetes. Isso aqui é uma câmera que está tirando fotos de alta resolução, tirou 1.200 fotos durante a descida, que foram usadas para fazer um filme, que a gente vai ver depois. Isso é simulação, mas a gente vai ver o filme de verdade daqui a pouco. Nós não queremos esses jatos batendo na superfície do planeta, então o veículo é pendurado pelas cordas de nylon e ele vai tocar o solo com as suas próprias rodas. Quando ele toca o solo, os acelerômetros detectam lá que não tem mais nada de pendurado, guilhotinas cortam as cordas, a parte, o estágio de descida voa para longe para não cair em cima dele. E o radar que nos custou tanto a ser construído termina daquele jeito lá. Mas é por um bom motivo, né? Então, o veículo chega em Marte dessa forma, o mastro está dobrado, preso lá, ainda tem um sistema pirotécnico lá, uma coisa explode, corta um cabo para ele poder levantar. Os sons em Marte, na verdade, não são bem assim, não. As frequências altas desaparecem todas, só ficam aqueles sons muito mais graves. E um dos instrumentos é o ChemCam, que usa a técnica LIBS, para fazer estudo das rochas, que o pessoal da Embrapa que usa para estudar solos na Terra. Então, ele consegue jogar esses pulsos de laser nas rochas, vaporizar a rocha, capta a luz de volta e faz um estudo dos elementos químicos que compõem essas rochas. Ele tem esse braço mecânico, né, com o cotovelo, com a mão, com 4 dedos, cada dedo é um instrumento. Um dos instrumentos é essa broca. Com ela é que é possível retirar material que está abaixo da superfície. Isso é muito importante, porque a superfície tem muito raio ultravioleta, muito raio cósmico, então com esse material que está abaixo da superfície, é material que foi preservado, que está lá preservado no planeta Marte. Isso aí eles tentando mostrar como é que funcionaria um espectrômetro de raio-x, não acho que eles realmente conseguiram passar a ideia completa não, mas é mais ou menos assim. Então, vou parar esse vídeo. Então, essa aqui é a ideia. Cratera Gale. Isso virou endereço, né, em Marte. Olha só, essa cratera ela tem 150 km de diâmetro. Se isso aqui é 150 km, mais ou menos isso aqui deve ter uns 30. Isso aqui é o leito seco de um rio que correu lá para dentro, há bilhões de anos atrás. E ele até depositou uma quantidade enorme de material por aqui, ó. A foto aqui não está com a resolução toda, mas isso aqui é material de aluvião que foi depositado. Tem uma montanha no centro da cratera, tem erosão, olha, tem detalhes de erosão aqui. E a ideia era descer nessa elipse de pouso de 7 km por 20 km de extensão. Na verdade, o veículo foi parar a pouco mais de 1.200 metros do centro da elipse. Foi melhor do que o que a gente esperava. E isso aqui é uma foto histórica que foi tirada no dia da chegada em Marte. Tem 3 satélites em órbita marciana. Então, o satélite MRO, que é o Mars Reconnaissance Orbiter, ele tem vários instrumentos. Eles desligaram todos os instrumentos, deixaram só uma câmera de alta resolução que ele tem, funcionando. Então, está lá o satélite girando em torno do planeta Marte, alta velocidade. O nosso veículo está chegando a 28.000 km/h. E a gente queria tirar uma foto, pegar o veículo durante a descida. Então, tiraram várias fotos e nessa aqui realmente conseguiram pegar o paraquedas aberto e o nosso disquinho voador de pendurado lá no paraquedas. Então, eu gosto sempre de dizer que isso aqui é uma foto de uma espaçonave terrestre chegando em outro planeta. Imagina que é isso? Imagina daqui a alguns séculos o povo vai olhar para isso aí e dizer, nossa, olha só como é que eles faziam isso na antiguidade, né? Era tão primitivo, né? Mas é bacana isso, bacana. Então, olha, isso aqui é o local da descida em Marte, uma visão panorâmica do local de pouso.
tiraram várias fotos panorâmicas com a câmera de alta resolução do veículo e fizeram esse panorama. Mostraram até os locais onde os jatos bateram lá no chão. E olha só, é muito parecido com a Terra, né? E eu acho que isso aí é igualzinho a terrinha vermelha lá de Minas Gerais. Né? É a mesma coisa. Dá para ver a borda da cratera lá longe, ó, porque o ar é muito fininho, então muito transparente, então as distâncias enganam, né? Esse monte, ele está a acho que uns 3 ou 4 quilômetros de distância. Então esse é o monte lá no centro da cratera. E eu descrevo no livro que a gente é capaz de fazer tudo isso, botar esse veículo lá na superfície de Marte, mas não é capaz de concordar em qual nome nós vamos dar para o monte. É impressionante isso. O nome oficial dele é Ollis Mons, o povo no JPL teima em chamar ele de Monte Sharp. E isso aqui, olha, é a região de rochas sedimentares. Isso aqui é cheio de rochas sedimentares nessa região. E o veículo andou nessas regiões todas aqui. Ele passou por aqui, ó. Ele está mais ou menos naquela região. Então, agora eu vou mostrar um vídeo, ele é um pouco complexo, tem 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma parte daquela simulação que vocês viram, eles pegaram as fotos, as 1.200 fotos, fizeram um vídeo delas e sincronizaram com a simulação e sincronizaram também com o que estava acontecendo na sala de controle, no JPL, e com alguns detalhes do programa que estava sendo executado. Mas eu acho que com a resolução aqui não vai dar para ver direito. Então, olha, ali a simulação, aqui, lá embaixo é o planeta Marte. Aqui o escudo de calor separou e nós estamos pendurados no paraquedas. E aqui o pessoal na tensão deles lá e no aperto que estavam lá na sala de controle. Então aqui os detalhes estão sendo executados. We acquired the ground with the radar. Nós achamos o solo com o radar. Nessa hora eu botei a mão no ombro da minha esposa e falei, eu acho que esse trem vai dar certo. Eu acho que dessa vez vai. Olha só, 90 metros por segundo descendo, 6,5 km de altura ainda. O radar tinha que funcionar pelo menos 3,5 km de altura para dar tempo de controlar a descida. Na verdade, ele achou o solo a 8 km de altura. E nessa hora nós estamos perdendo a comunicação direta, que o veículo podia comunicar diretamente com a Terra. Agora ele está sendo mandado sinal por um satélite na órbita do planeta e o satélite está mandando para a Terra. E esses vídeos estão todos na internet, viu? Isso aí está tudo em domínio público. Eu dou dicas no livro de onde achar esses vídeos. Então, olha, cada um dos programas que estão sendo executados está aparecendo aqui. O que está acontecendo lá? E o pessoal aqui está só monitorando, que não há nada que eles possam fazer. Gasta 14 minutos para o sinal sair da Terra e chegar no planeta Marte nesse dia. Então não tinha como controlar nada daqui. Uns 70 metros por segundo. 50 metros por segundo. Então, olha, agora não tem mais o paraquedas, ele está descendo e a ideia é descer na vertical. Olha a poeira que levantou. 40 metros de altura. Olha como é que eles sincronizaram isso bem, a roda descendo aqui. Descending at about 0.75 meters per second as expected. Expecting bridle cut shortly. Tango Delta, remain strong. Tango Delta nominal. Então, Tango Delta Nominal. O veículo tinha tocado o solo nominalmente, sem anomalias. E eles estavam confirmando aí se ele estava parado e se ele estava comunicando ainda com a Terra nesse ponto. Gente, eu digo que ciência e tecnologia pode ser tão emocionante quanto gol em Copa do Mundo. Viu?
Só que eu sou mineirinho, assim, meio desconfiado. Nesse ponto eu ainda não tinha acreditado, não, que tinha dado tudo certo, não. Eu precisava ver uma foto, né? Eu queria ver uma foto. E as fotos chegaram logo depois. Vou adiantar isso aqui. EDL ops, the signal to Odyssey remains strong. Flight EDL images are starting to come down. We're beginning to get images. Então, olha, as fotos estão começando a chegar. Stand by for images. Seeing thumbnails coming down. Odyssey data is still strong. Odyssey data is very strong. Odyssey's nice and high in the sky. At this time, we're standing by for images. Thumbnails are complete. Got thumbnails. Full image complete. Full image complete. Então, isso aí foi a primeira foto que chegou. Dá para ver que o mastro do veículo está lá, o gerador de energia dele, ele parece estar inteiro. Parece que tudo está no lugar correto. Essa descida em Marte foi realmente emocionante, foi espetacular. Hoje em dia, né, as pessoas adoram tirar selfie, né? Aí resolveram, bom, esse veículo ele tem, acho que 16 câmeras, uma das câmeras está na ponta daquele braço mecânico, então pensaram, olha, será que não dá para usar essa câmera, mover ela em posições diferentes, tirar várias fotos, juntar todas essas fotos e fazer um selfie, fazer o veículo tirar um selfie dele mesmo? Então, criaram um programa, tiraram 108 fotos e juntaram elas com o Photoshop, isso aqui no laboratório, claro, né? Feito com a cópia do veículo. E realmente dá para você fazer o veículo tirar uma selfie dele mesmo. Gasta 108 fotos para fazer isso. Transmitiram os comandos para Marte e olha só o resultado. O veículo tirando uma foto dele mesmo lá no planeta Marte. Ele já tinha coletado 4 amostras da poeira marciana. Como eu digo no livro, ele já tinha comido da poeira marciana e cheirado do ar do planeta. Está lá, funcionando, limpinho, novinho lá no planeta Marte. E de vez em quando eles mandam esses comandos de novo, porque isso aí traz informações interessantes. Por exemplo, isso aqui em uma outra época, olha, ele já estava bastante sujo, com bastante poeira. E aqui já dá para ver um dos problemas, que já tem um buraco nessa roda aqui. Ó. Ele tem muitos buracos nessa roda, vocês vão ver daqui a pouco. Recentemente, foi publicado 2 artigos interessantes de novos resultados que foram obtidos com esse veículo. Bom, o primeiro grande resultado, que eu considero realmente espetacular, é que esse veículo provou que dentro dessa cratera houve um lago que durou milhões de anos. Que tinha água líquida, que já teve água líquida no planeta, a gente já sabia. Mas isso podia ser um episódio, né? Uma coisa de curta duração. Por exemplo, a gente tem pedra líquida na Terra, tem granito líquido, né? Que é lava de vulcão, mas não dura muito tempo. Agora nós sabemos que teve um lago lá nessa cratera que durou milhões de anos, que deu tempo para a poeira ir acumulando e descer para o fundo desse lago e formar rochas sedimentares. Lugares assim onde vida pode se formar. E recentemente foi descoberto nesse buraquinho que o veículo fez nessas rochas sedimentares lá, essas moléculas complexas, né, anéis de carbono com átomos de enxofre nesses anéis. E tem várias configurações diferentes dessas moléculas longas. Isso é novidade. Isso aí a gente não sabe se isso aí já foi carbono vivente que estava nadando dentro desse lago no passado distante, ou se isso foi formado por processos, né, inorgânicos que não tem nada a ver com a vida. Mas, com certeza, é um dado a mais, é um passo na direção certa para a gente tentar responder essa pergunta se houve ou não, ou se há ou não vida no planeta Marte. E a outra descoberta recente também, que foi publicada recentemente, é a história do metano. O gás metano, em Marte, porque lá tem muita ultravioleta, a molécula de metano quebra, ela não dura muito tempo.
Então, o fato de que a gente consegue detectar metano no momento quer dizer que ele é um recurso renovável, quer dizer que tem uma fonte de metano. E agora, olha que legal, eles descobriram que a fonte de metano dentro dessa cratera varia com as estações. Quando esquenta, tem mais metano. Então, muito provavelmente, é o solo, né, que tá, quando ele aquece, ele que está liberando esse metano. De novo, que processos produziu esse metano, que processos armazenou esse metano no subsolo de Marte, nós não sabemos. Mas, de novo, na Terra, metano, em geral, é produzido por bactérias, por micro-organismos. Existem também processos inorgânicos, que não dependem de vida. De novo, mais um passo na direção certa, eu diria. As rodas, o problema das rodas. As rodas, olha só, essa roda está cheia de buraco e é a pior roda com o maior problema. Na verdade, acho que já caíram 2 dessas ranhuras já. Essa não é a pior foto que existe, não. Mas elas estão mais ou menos estáveis porque os motoristas lá do veículo, que controlam o veículo, fizeram muitos testes lá no laboratório e descobriram que, de vez em quando, dirigir o veículo de marcha ré ajuda a diminuir esses gastos na roda. E, hoje em dia, eles não escolhem o caminho mais curto para sair de um lugar e ir para o outro. Eles escolhem o caminho com menos pedra e dirigem muito lentamente, então evitando essas pedras. Com isso, essas rodas estão mais ou menos estáveis e vão ainda durar, mas a gente não sabe quanto tempo, possivelmente muito tempo. Outra coisa que tem acontecido em Marte recentemente, essa foto foi tirada dia 18 de junho. Então, lá no planeta Marte, no finalzinho de maio, começou a tempestade global de poeira. E agora a poeira já cobriu 1/4 do planeta. Onde está o veículo? Nós temos 2 veículos em Marte no momento. Um é o Opportunity e o outro é o Curiosity. O Opportunity funciona com painéis solares. O dia ela virou noite agora. Tem tanta poeira na atmosfera que está chegando 3%, ou menos, está mais ou menos 3% da quantidade de luz solar que está chegando na superfície do planeta. O veículo estava produzindo 670 watts-hora de energia antes dessa tempestade. 3 dias depois ele caiu para 21. Então não está produzindo mais energia para carregar a bateria. Chegou num ponto que a bateria descarregou, chegou num ponto onde a única coisa que estava ligada é um relógio que marca a hora, que de vez em quando ele tenta acordar o veículo, tenta ligar o computador, se tiver carga na bateria. Se não tiver, fica quieto, tenta de novo outro dia. Isso é importante porque, para comunicar com a Terra, você tem que ligar o veículo na hora certa e tentar apontar a anteninha na direção de um satélite que vai passar lá no céu marciano. Porque ele não comunica direto com a Terra, precisaria de muito mais energia. Então, se esse relógio também desligar, aí vai ficar muito difícil comunicar com esse veículo de novo. Então, a gente diz que ele realmente está em coma nesse ponto e as chances de comunicar com ele não são boas. Pode ser que, quando a tempestade de poeira passar, que ele volte a comunicar. Mas imagine, ele depende de energia solar. No momento, o dia virou noite. E a hora que essa poeira descer toda, e bater nesses painéis solares, não vai ajudar muito. Então, as chances não são boas. O Curiosity não depende de energia solar. Ele tem um gerador atômico, que ele gera energia usando pastilhas de plutônio, que elas aquecem, o plutônio está decaindo, e com isso usa termopar, que são dispositivos, na verdade, você encostar uma parte dele nessa fonte quente e a outra parte botar na temperatura marciana, isso gera eletricidade. A conversão de energia térmica para energia elétrica é muito baixa, é coisa de 6%. A grande vantagem é que não tem nada que quebra, não tem nada que move. Então, com esse tipo de gerador, esse veículo carrega uma bateria 24 horas por dia e funciona sem problema. Olha como é que variam as temperaturas no planeta Marte. Bom, aqui em Los Angeles, e
varia em torno de, vamos dizer, uns 10 graus, ou 7 graus a mínima, a média mínima, e a média máxima coisa de 35 graus Celsius, durante um ano terrestre. Em Marte, as variações de temperatura são muito maiores, né, porque tem muito pouca atmosfera, então à noite a temperatura despenca mesmo, e vai para coisa de menos 90 por aí. Os dias mais quentes chegam em torno de 0. Então, é um lugar frio, seco. E dá até para ver aqui as diferenças das órbitas dos planetas, porque as estações na Terra são do mesmo tamanho, né? É o inverno, verão. Em Marte, elas não são do mesmo tamanho, porque a órbita do planeta não é circular, não é tão circular quanto a nossa. Então, tem essas diferenças também. Próximos passos no programa de Marte. Olha, a próxima missão para Marte, Mars 2020, a ideia é mandar um veículo parecido com o Curiosity, é mais ou menos uma cópia dele, mas com um conjunto completamente diferente de instrumentos. Esse veículo é para sair da Terra em torno de julho ou agosto de 2020, ir para Marte, coletar amostras no planeta Marte e deixar essas amostras na superfície do planeta. Dentro de tubinhos de metal selados, eles vão ficar lá na superfície. Uma segunda missão depois iria com um veículo bem menor, coletar essas amostras, botar num foguetinho e disparar isso para a órbita do planeta. Essas amostras vão ficar girando em torno do planeta. E aí, se tudo isso der certo, então uma terceira missão sairia da Terra, encontraria com as amostras na órbita marciana, coletaria e trazia de volta para a Terra. A NASA fez um acordo há mais ou menos um mês com a Agência Espacial Europeia para combinar essas duas missões, a 2 e 3, em uma só. A NASA faz uma parte, a ESA faz outra parte, e eles lançarem isso em 2026. Então, parece que isso vai acontecer mesmo em 2026. É claro, o Mars 2020 tem que funcionar primeiro, né? E aqui é o projeto do Mars 2020. Hoje em dia é possível fazer esses desenhos, né? São desenhos técnicos, com tudo transparente, porque aqui já começam os problemas. O volume está definido, né? A cópia do Curiosity. Então, esse volume já está definido. O veículo é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais larguinho. Os instrumentos são diferentes. Tem esse sistema de coleta de amostras que não tinha no outro. E vai caber tudo lá dentro, né? E que quem vai negociar, porque cada um, o pessoal que trabalha com um instrumento quer o espaço para ele, outro do instrumento quer o espaço para ele também. Então, tudo isso tem que ser negociado com todo mundo e organizado lá. E a gente tem que deixar espaços entre cada um componente e outro, porque vai vibrar durante a decolagem, né? Não é só caber, tem que deixar espaço para vibração, para nada, nenhuma parte tocar a outra durante o lançamento. Então, está aqui o desenho técnico do veículo. Eu sou responsável por esse instrumento que vai no mastro do veículo. Essa parte é feita pelos franceses de Toulouse. Esse instrumento chama SuperCam. Tem uma outra parte que está dentro do corpo do veículo e tem esses alvos de calibração aqui que estão sendo organizados, são minerais terrestres que a gente vai levar para Marte para recalibrar o veículo de vez em quando. Então, isso está sendo organizado pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Então, eu represento esses 3 grupos. Quando eu converso com os meus colegas, são os projetistas do veículo, e vice-versa. E tem até um helicópterozinho aqui de pendurado no veículo aqui, olha. Como a atmosfera marciana é muito fininha, essas pás desse helicóptero aqui são coisas de mais de 1 metro de comprimento. Na verdade, não é bem um helicóptero, acho que são muito generosos de chamar de helicóptero, é um drone, na verdade. E elas giram em alta rotação para esse drone conseguir levantar voo no planeta Marte. Então, olha, aqui são os instrumentos. Tem a estação meteorológica espanhola, tem a parte dos franceses aqui, tem um radar que penetra o solo, feito pelos noruegueses, que vai atrás do veículo aqui, todos os instrumentos. As rodas dessa vez vão ser diferentes. Então, nós aprendemos a lição, né?
Então, essas rodas, elas são um pouquinho mais altas, são coisas de uns 20 milímetros, o diâmetro é maior, elas são muito mais estreitas e tem muito mais daquelas ranhuras nelas. E, ainda assim, elas são 1,4 kg mais pesadas do que as anteriores. Com isso, com essas rodas novas, eles já testaram uma delas lá no nosso quintal de Marte, lá, andaram com ela em cima de pedras lá por 60 quilômetros sem danos. E isso aqui, na semana passada, eu estava com visitantes da França, eu levei eles lá e eles estavam testando o pessoal lá chama isso aqui de espantalho. Começando de novo no meio da... Que é um veículo, ele tem o mesmo peso na Terra que o Mars 2020 vai pesar em Marte. Então é um teste legal que realmente você testa com o peso correto que vai ter em Marte. E aí eles estavam testando aqui forças e torques nessas rodas. Tinham sensores montados aqui, é isso que eles estavam testando. Nessa rampa que tem 18 graus. Olha só, está quebrando um monte de pedrinhas, né, no solo lá no nosso quintal lá. E em Marte é a mesma coisa, com certeza está passando em cima de pedra o tempo inteiro e quebrando coisas lá. Ok? Thank you, Rich. Coisa de 350 quilos por aí. É porque a gravidade de Marte é 38% da nossa. Então você pega 900 e 950 quilos por aí, é 38% de 950. O sujeito está desligando lá o sensor que estava fazendo essas medidas. Então a gente realmente testa tudo que a gente pode testar e mesmo assim não é suficiente. A gente nunca consegue testar tudo, né? Tem tanto detalhe, tanta interação de uma coisa com a outra. Houve uma missão depois do Curiosity que usou paraquedas também. Estavam testando um sistema de desaceleração. A missão chama Low Density Supersonic Decelerator. A ideia é construir uma coisa que tinha um sistema de inflável ao redor e um paraquedas grande em cima. Esse sistema inflável, quando testaram na Terra, na atmosfera terrestre, funcionou direitinho. O paraquedas não funcionou. Testaram de novo. O paraquedas não funcionou de novo. Aí ficou todo mundo aterrorizado, né? E agora? Nós vamos mandar uma missão para Marte, depois de 2 paraquedas que não funcionaram, então nós vamos ter que testar o paraquedas de novo. Porque eles fazem modelos computacionais, né, de Computational Fluid Dynamics, lá, usando supercomputadores, mas é extremamente complexo. E os resultados nunca concordam direito. Paraquedas é uma coisa que depende de experiência, como é que você vai dobrar cada uma das partes do paraquedas, como é que essas cordas são montadas. Então, testaram o paraquedas de novo. E nesse teste, tudo funcionou bacana. Então, eles botaram câmeras, tirando foto em alta velocidade, 20 mil fotos por segundo, e aqui a gente vai ver a 30 quadros por segundo. Então vai ver em câmera lenta esse paraquedas abrindo. É bacana. At 6:45 a.m. on October 4th, NASA performed its first supersonic parachute test in support of its upcoming Mars 2020 mission. Então ele foi para 50 km de altura. The 58-foot pegar tall mais ou menos a mesma launches off the densidade eastern da shore of atmosfera Virginia, que a nossa. out of NASA's Wallops Flight Facility. This two-stage rocket accelerates to over 3 times the speed of sound at an foguete altitude dois of over 50 estágios. kilometers, or nearly halfway to the edge of space. Foi para 50 km de altura. Once the second stage has burned out, it separates from the payload and the payload continues to the desired test condition. Separou. On board E aí is começa a a new cair de payload volta. designed to test parachutes in a low-density environment and at supersonic conditions analogous to what NASA's Mars 2020 mission, A America's gente começa next até a Mars ouvir o rover, barulho do would encounter vento as quando it ele comes começa through a the cair de Martian volta. atmosphere. As the payload dives back into the atmosphere, the roar of the oncoming wind becomes more audible. Ao vento. Onboard computers detect that it has achieved the proper test conditions and subsequently deploy the parachute. 100 pounds of nylon, Technora, and Kevlar are shot out of the back of the vehicle esse at paraquedas nearly ele pesa 100 miles 400 an hour. quilos. E ele é, na verdade, empurrado para fora com a In slow carga motion, mesmo de and dinamite. video originally shot at 1,000 frames per second, but played back here at De 30 frames pólvora, per na second, verdade.
We see the initial suspension lines deploying out of the pack and taking the parachute backwards, where it will ultimately Olha só as inflate in nearly cordas half do a second. paraquedas lá. Imagina criar um modelo teórico para descrever tudo isso aí. É praticamente Researchers watching impossível, this né? video are observing the initial motions of the fabric, the uniformity of the inflation, and how symmetric it is. E olha And they só a begin vibração inferring dos which cabos areas may aqui, be ó. more structurally loaded Para or quem é stressed físico, than aí, other os areas modos of the normais parachute. de vibração dessa Every coisa aí. frame will be examined closely to look for signs of damage in any of the stitching used to hold the canopy together. At the moment of full inflation, the parachute is going 1.8 times the speed of sound, or nearly 1,300 miles an hour, and generating nearly 35,000 pounds of drag force. Drag that would be necessary to help Mais ou menos slow a payload 17 down as it toneladas was que ele entering the puxa Martian para atmosphere. trás aqui o veículo quando ele abre This was the completamente. first of several tests in support of NASA's Mars 2020 mission. The data obtained during these tests are E é um critical for better paraquedas enorme, understanding the 21 environment metros de and diâmetro. dynamics of a supersonic parachute inflation at Mars. Então, Supercam, o sujeito que é o principal investigator, né, o sujeito responsável por esse instrumento, ele gosta de botar essa foto aí e dizer que o instrumento é igual a um canivete suíço, que ele tem 6 técnicas de investigação do planeta Marte. E a ideia é isso, ele tem naquele mastro lá do veículo, vai um laser de alta potência, ele pode produzir luz infravermelha ou luz verde, e com essas dois diferentes tipos de luz de laser, na verdade, a gente pode investigar o planeta com na verdade, 4 técnicas de espectroscopia diferentes. O veículo, aqui tem um telescópio, na verdade, ele joga os pulsos de laser no planeta, capta luz de volta que as rochas de Marte vão emitir, bota essa luz dentro de uma fibra óptica e vai para o corpo do veículo. E é lá dentro que é feita a análise espectroscópica para a gente determinar, então, os elementos químicos e quais são os minerais que tem lá no planeta Marte. Então, essa parte do mastro é feita pelos franceses, essa parte é feita por um grupo de Los Alamos, no estado do Novo México, e essa os alvos de calibração pelos espanhóis. Então, isso aqui são desenhos, né, desenhos técnicos mesmo, dos 3 componentes desse instrumento. Alguns resultados obtidos em laboratório com versão protótipo desse instrumento. Então, os objetivos científicos desse instrumento é escolher as melhores amostras que a gente pode escolher com a nossa tecnologia no planeta Marte, que contenha material orgânico, olhar que diferentes tipos de minerais são melhores, alguns são melhores do que outros em guardar esses materiais orgânicos dentro deles. Então, nós vamos escolher com cuidado os minerais também, não é só os elementos químicos. E, então, coletar esse material que tem essas assinaturas biológicas, que a gente chama, né? E para serem trazidos de volta para a Terra. Então, é isso aí. Eu deixo o último slide, a capa do livro, e se vocês tiverem alguma pergunta. Muito obrigado. Ok, Ivair, muito obrigado. Bom, perguntas? Boa noite, obrigado pela excelentíssima palestra. Eu tenho 4 perguntas, se me permitir. Eu vou na ordem de curiosidade. No nível de tecnologia que a gente já está, não se cogita a possibilidade de enviar, em vez de carros, mas robôs que caminham como ser humano, por exemplo, para evitar problemas de essas tempestades de poeira, por exemplo, cobrir parte do veículo que ele possa atolar e não mais trafegar. A que nível de desenvolvimento de robôs nós temos até fabricar um que caminhe como nós, que temos movimentos melhores do que de rodas, né? Deixa eu responder essa pergunta, porque senão as 4 fica difícil de lembrar. Bom, eu não sei de nenhum caso em que estão realmente tentando fazer isso no momento. Qualificar uma nova tecnologia assim para levar para um ambiente hostil como Marte
é complicado e é muito caro, né? Então, a gente sabe que essas coisas funcionam e tudo tem limite. Então, dinheiro falta para todo lado, né? Isso é normal. Então, é mais fácil e essas tecnologias estão funcionando no momento. Se chegar no ponto que realmente é necessário fazer uma coisa assim, com certeza eles farão. Eu só sei de um caso de um veículo que estavam fazendo para a Lua, chamava Atleta, e ele tinha pneus, mas ele era articulado. Os pneus eram como se fossem em pernas e ele poderia levantar algumas delas. Acho que tinha 6 ou 8 pernas. É o único caso que eu sei. Eu vou me limitar a 2 perguntas, por respeito, claro. Uma curiosidade que eu sempre tive, e que eu acho que esse é o momento de eu tirar, eu imagino que o tempo de comunicação entre a Terra e o veículo que está lá varie, dependendo das configurações orbitais, de 4,5 minutos a 13 minutos, mais ou menos. Como lidar, por exemplo, fazer um comando robô, caminhe, sei lá, 2 metros, 3 metros, e esperar... Como você resolve esse problema para que um comando não faça com que ele caia em um buraco ou aconteça um acidente, por exemplo? Não, o processo de operações é bacana. O que acontece a gente recebe, por exemplo, amanhã de manhã, vamos receber as fotos do local onde o veículo está. Então, a gente tem as câmeras de navegação que vão mostrar a região onde o veículo está. Então, tem reuniões, teleconferências com cientistas que estão trabalhando no projeto, eles decidem, olha, aquela rocha lá, nós estamos interessados, vamos lá coletar a amostra daquela rocha, ou vamos disparar o laser naquela rocha, mas ela está distante, então nós temos que mover o veículo para lá. Cria-se os comandos para mandar o veículo mover para lá e fazer esse tipo de medida. Manda esses comandos para a marcha. Nós vamos receber os resultados no dia seguinte. Então, a gente não faz nada, não tem interação em tempo real. Então, a gente transfere os comandos, recebe o resultado no dia seguinte. Às vezes tem surpresa? Tem, de vez em quando acontece. Mas, em geral, não. Em geral, funciona muito bem. Boa noite. Eu Boa queria noite. saber como que dá para saber que teve um rio seco, que teve um rio naquela cratera ali. Quais são as pistas, a gente pode falar, tá, isso é um indício que teve água aí. Olha, todas as rochas que estão lá no chão são rochas sedimentares. São rochas que é resultado de coisa que a gente sabe aqui na Terra é assim, é fundo de mar, que vai caindo poeira e vai depositando, vai acumulando lá, vai formando essas rochas. Então, isso é uma das evidências. A segunda é quando a gente estuda os minerais formando essas rochas, está cheio de molécula d'água dentro dos minerais. Então, são minerais hidratados. São minerais que na Terra só se formam na presença de água. E a gente vê lá o leito seco lá. Algum líquido correu por lá. Então, todas essas evidências, eu acho que é praticamente impossível dizer que isso poderia ter sido formado de outra forma. Então, é por isso que a gente diz que realmente houve um lago nesse lugar e houve um rio trazendo água de fora para dentro da cratera. Dá para saber se é doce ou salgada. E tem pelo menos em um lugar, descobriram o pH da água lá, que era neutro, era água limpinha, que se tivesse um humano lá na época, dava para tomar dessa água, nessa época. Tem algum indicativo de algum tipo de vida que teve água? Pois é, indicativo direto não. A melhor coisa que a gente tem são essas moléculas orgânicas complexas. Que o planeta diferenciou da Terra muito tempo atrás, há bilhões, mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, o planeta perdeu a atmosfera e virou esse planeta hiperárido, igual é hoje. Então, o que estava na superfície, praticamente nada é preservado por causa da radiação. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer primeiramente a palestra. A minha pergunta é mais direcionada à sua trajetória até chegar à NASA. Bom, uma dúvida que eu sempre tenho, e quando eu assisto palestras das pessoas direcionadas, que trabalham nessa área, é que a NASA, a SpaceX, esse tipo de indústria é uma indústria que também tem uma parcela de segurança nacional. E, bom,
não tem uma restrição do trabalho de estrangeiros nessa área? Gostaria de saber como que o senhor lidou com isso e, enfim, essa parte da jornada. Olha, claro que tem, né, sistemas de propulsão, essas foguetes têm uso dual, né, com certeza. Mas, em geral, para quem está trabalhando nas áreas científicas, não tem restrição absolutamente nenhuma. Os cientistas têm acesso a absolutamente tudo e podem publicar tudo que eles produzem, e está tudo publicado, todos os resultados obtidos pelo Curiosity estão no website, estão publicados em artigos científicos. As fotos vão direto hoje em dia para o website, às vezes o público vê antes do pessoal que construiu o veículo, as fotos chegando de Marte. Detalhes da tecnologia, ou detalhes, por exemplo, desenhos técnicos dos instrumentos ou do veículo, isso é propriedade industrial, né? Isso aí é igual, nenhuma empresa coloca isso em domínio público. Então, essas coisas não estão em domínio público. A pergunta era mais no sentido de... Bom, isso tudo foi o que eu li, então, com certeza, sua experiência deve responder bem melhor, mas algumas empresas norte-americanas não era permitida a contratação de estrangeiros, entendeu? Mas, bom, pelo que o senhor está falando, não existe isso. Claro, empresas, por exemplo, que trabalham em áreas de defesa, né, eles só contratam americanos que têm lá security clearance. Bom, eu não sou americano nem tenho security clearance, eu tenho green card. Não, nós não precisamos disso. Boa noite, Ivair. Duas curiosidades. Uma, que o INPE, esses tempos, desenvolveu um propulsor à base de etanol ou biocombustível. E, na sua visão, você acredita que há uma possibilidade de substituição desse combustível sólido, que é totalmente poluente, por um biocombustível brasileiro desenvolvido aqui, um propulsor? E a segunda é como vocês lidam com o índice de radiação de UV no carrinho, porque ele é diferente na atmosfera de Marte em comparação à atmosfera terrestre, né? Se isso influencia a durabilidade dos equipamentos lá em Marte. Ok, respondendo a primeira pergunta, então, se o biodiesel ou bioetanol, né, se poderia ser usado como combustível líquido. Provavelmente sim, ele não tem a mesma, etanol não tem a mesma energia que querosene ou combustível líquido. O foguete usado para mandar esse veículo para Marte, na verdade, são 6 foguetes, né? Tem 2 de combustível líquido e tem 4 de combustível sólido. É preciso esse de combustível sólido na arrancada, no início. Só com os de combustível líquido não é possível sair da Terra com aquele peso todo. Então, sempre usam essa combinação. Possivelmente o etanol poderia talvez substituir a parte de combustível líquido, mas não é a minha área, eu não trabalho nessa área, então eu não sei muitos detalhes sobre isso. E a outra pergunta era sobre? O índice de... A radiação ultravioleta. Claro, a radiação ultravioleta causa um monte de problemas, não só ultravioleta, mas raio cósmico, né? Porque tem partículas carregadas. O Sol está produzindo não é só luz, o Sol produz também um dilúvio de partículas de alta energia que estão chegando aqui na Terra, mas a Terra desvia isso porque tem um campo magnético, então eles passam ao redor do planeta e alguns caem nos polos, né, e viram as auroras. Em Marte não tem essa proteção. Então esses raios cósmicos são até piores do que o ultravioleta. Já aconteceu de um problema sério lá no Sol 200, no dia 200 dias depois da chegada em Marte, o computador pirou completamente. E foi um raio cósmico desse que causou um dano na memória dele. Então essas coisas acontecem, sim. Ivair, obrigada pela palestra. E eu tenho 2 perguntas. Uma é que você tinha mencionado na palestra que vocês terceirizaram a fabricação dos foguetes. Eu queria saber quem fabrica os foguetes. E segundo é que você também mencionou que você usa a técnica LIBS para caracterização do solo. E eu queria saber que outras técnicas espectroscópicas são usadas fora o LIBS para caracterizar a composição e tal. Ok.
Bom, foguetes, existem várias empresas, né, que fabricam foguetes hoje em dia. Tem, por exemplo, o que lançou o Curiosity foi uma empresa que chama ULA, United Launch Alliances, que é uma joint venture, acho que da Boeing com a Lockheed Martin, não sei. A SpaceX, por exemplo, está fazendo foguetes, tem a ATK Orbital, que também faz foguetes. Então, tem vários fabricantes. Esses são americanos. Tem os foguetes russos também, né, que são extremamente confiáveis e funcionam muito bem. O motor mesmo desse foguete de combustível líquido é um motor russo. Na verdade, o tanque de combustível é americano, mas o sistema de propulsão mesmo, que chupa esse combustível todo, aquece usa uma parte do combustível para aquecer o resto, cria altíssimas pressões. O foguete, o motor que chama RD-180 é russo. Então, existem colaborações e muita coisa acontecendo nessas áreas. Sobre as técnicas de espectroscopia, o Curiosity levou a técnica LIBS, né, que dispara o pulso de luz infravermelha. É uma pancada tão grande de energia que a rocha onde o pulso bate, ela explode naquele lugar, né, e cria um plasma, como se fosse uma estrelinha naquele lugar. Então, ele capta de volta essa luz produzida pelas rochas e faz análise espectroscópica. Dessa vez, nós vamos levar também esse laser mais complexo, que produz luz verde, onde a gente pode usar a técnica Raman, ou Raman, como eles dizem lá. Isso é importante porque LIBS é uma técnica destrutiva nesse sentido, né? Que ela está, onde o feixe laser bate, ele destrói o material naquele ponto. Com a técnica Raman, não. LIBS, então, a gente vê os elementos químicos, vê os elementos da tabela periódica, mas a gente não sabe como eles se combinam. Tem que fazer inferências baseadas em fotos ou baseadas em outras medidas para dizer qual que é o mineral. Agora, com o Raman, é possível excitar as moléculas e ver excitações ou rotações dessas moléculas, então é possível, pelo menos, identificar as famílias de minerais. É possível, nós vamos também fazer luminescência resolvida em tempo e espectroscopia infravermelho, que aí não joga pulso nenhum, é luz solar infravermelha que é refletida pelas rochas marcianas. Então, são essas 4 técnicas de espectroscopia. Tem uma câmera colorida e tem um microfone. Então, pela primeira vez, nós vamos ouvir sons do planeta Marte, que os franceses conseguiram convencer a NASA a botar um microfone nesse instrumento. Então, nós vamos ouvir o veículo movendo no planeta Marte. Obrigado, Ivaí, pela sua palestra e parabéns pelo seu livro, né? Eu li já, falta pouco para acabar, eu confesso, Muito mas obrigado. Ele é, sobretudo, inspirador, né? Ele... Assim, principalmente o pessoal, a molecada que está aí vendo, o pessoal da graduação, até os meninos aqui, antes disso, é bastante inspirador. E, na verdade, a minha pergunta foi vendo que a descrição dos instrumentos do Curiosity embarcado, eu vi que tem, você falou, pessoal da França, pessoal da Espanha, da Dinamarca, né? Como é feita essa escolha pelos equipamentos? É um edital, é uma chamada internacional? Eu sei mais ou menos como é que funciona lá com as sondas da NASA, que foi para Plutão e tudo, mas a gente sempre vê institutos norte-americanos embarcando seus instrumentos. E acho que foi a primeira vez que eu vejo experimentos de outros países. E a minha pergunta é muito mais curiosidade, porque eu fico pensando nas oportunidades que o Brasil poderia estar aproveitando. Nós estamos agora entrando em vários telescópios, vários projetos de supertelescópios, né? Você deve saber. E, finalmente, nós conseguimos entrar num instrumento que vai ser comissionado daqui a uns 10 anos, talvez, no maior telescópio da Terra. Então, minha pergunta vai nessa linha. Será que não tinha um nicho que nós poderíamos, pelo menos, tentar entrar? Eu acho que sim. Primeiro, sobre o processo, né? É um edital. Eles lançam, a NASA... É interessante, por exemplo, esse projeto do Curiosity ou do Mars 2020. O veículo e o foguete, o lançamento inteiro,
e quem vai gerenciar isso, esse é um tipo de missão das mais caras, das mais complexas, é o que os americanos chamam, na NASA, é a classe de flagship missions. Então, essas são missões que são dirigidas, a NASA decide, é esse centro aqui que vai fazer. Então, isso aí, eles que decidem. E deram várias dessas missões lá para o JPL, onde eu trabalho, porque é o centro que já fez muitas e tem a tecnologia e o conhecimento para fazer. Mas os instrumentos não são assim. Os instrumentos, a NASA lança um edital internacional e todo mundo pode concorrer, na verdade. O que acontece é que, às vezes, os países oferecem o instrumento de graça. Mas, mesmo nessa, existe a possibilidade, inclusive, se ganhar a concorrência da NASA, pagar para aquele grupo fazer o instrumento. É claro, a competição é enorme, né? E eles não vão dar uma coisa dessa para um grupo que não tem experiência, que nunca fez isso antes, e pagar para ele fazer. Então, teria, muito provavelmente, que ser alguma contrapartida do Brasil para fazer isso. A Espanha já está na segunda vez que faz isso. A Espanha mandou a estação meteorológica do Curiosity com um sistema redundante. Um deles nunca funcionou, parece que ele levou uma pedrada na descida lá em Marte e não funcionou. Mas o outro funciona até hoje, né? E mede temperatura, mede pressão, mede umidade do ar no planeta todo dia. E está no website deles lá. Então, dessa vez, quando a NASA lançou o edital de novo para instrumentos para o Mars 2020, o mesmo grupo da Espanha concorreu de novo e eles botaram o dinheiro deles. Então, eles ganharam a concorrência. E então, vai o instrumento deles. Parece que o pessoal da Noruega, não sei se o dinheiro é deles ou da NASA, não sei. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Então, 2020 vai ser assim. No Curiosity foi um instrumento espanhol e foi um instrumento russo, né? O DAN, que é Dynamic Albedo of Neutrons, que joga nêutron para dentro do solo marciano e capta a reflexão de nêutrons, para medir de novo água no subsolo. E um instrumento parecido, também russo, tinha ido no Pathfinder, em 97. Então já existe uma história toda nessa área. Com certeza o Brasil pode e deve concorrer nisso, né, e entrar nessa área. Que eu acho que a gente brinca e diz, olha, o único ônibus que vai para Marte é esse aí no momento. Então, se você quer pegar uma carona, botar o seu instrumento e mandar lá, acho que mesmo assim vale a pena botar o dinheiro e construir o instrumento. Primeiramente, obrigado pela palestra. Eu queria entender um pouco melhor, depois da missão Marte 2020, que é trazer uma amostra do solo marciano para a Terra, o que a gente pretende descobrir com esse tipo de experimento que a gente pode fazer com o solo marciano aqui na Terra? Que, por exemplo, a gente não sabe ainda com os testes que a gente já faz lá em Marte. Olha, tem todas essas técnicas, né, biológicas, de biologia molecular, de sequenciamento de DNA. Será que não existe pelo menos um fiapozinho de DNA no meio dessas rochas sedimentares com material biológico? A gente não sabe. Com as técnicas que a gente não tem como medir isso lá no planeta Marte no momento. Quem sabe se a gente trouxer e botar um pouquinho de uma amostra dessa num sistema desse que faz esse tipo de medida, quem sabe a gente vai começar a descobrir coisas assim. Então, é por aí. É tentar, de novo, tentar responder a grande pergunta. Será que houve vida no planeta Marte? Se há vida no planeta Marte no momento? Então, é por aí. Eu gostaria de saber como que foi o processo que o senhor fez para poder entrar na Agência Nacional, na NASA. Olha, eu descrevo a coisa em muito detalhe no livro. É uma história longa, então eu vou te dar só por cima aqui. Eu tentei várias vezes. Eu mandei o meu currículo. Eu fui lá primeiro uma vez, fiz entrevista com eles e para trabalhar com lasers, que é a minha especialidade. E eles gostaram, mas disseram, olha, só que você não tem green card, então nós vamos te contratar como pós-doc. Aí eu não quis. Eu falei, não, eu já trabalhei com pós-doc já há muito tempo, agora eu preciso de um emprego mais permanente. Então, eu fui trabalhar
nas indústrias de telecomunicações por fibra ótica. Aí, mais tarde, a minha esposa estava trabalhando na UCLA, uma colega dela, o marido era um sujeito que chefiava uma das grandes missões da NASA. Então eu falei, opa, é dessa vez, né? Então, me colocou em contato com esse sujeito, ele foi muito prestativo, me deu o nome e os endereços de e-mail de 12 pessoas lá que poderiam ter interesse no meu perfil, no meu background. Eu escrevi um e-mail para cada um deles, personalizado, falando em como eu poderia trabalhar para eles, com um contato desse interno, né, uma pessoa lá, já lá de dentro. Não recebi nenhuma resposta. Aí, muito mais tarde, por isso que eu falo, sabe, a gente tem que tentar de tudo. Muito mais tarde, eu botei o meu currículo, aí eu estava trabalhando nas indústrias de fibra ótica. Aí nossos empregos saíram correndo da gente, foram tudo para a China. E no ano de 2001, 300 mil engenheiros perderam emprego nos Estados Unidos. Eu fui um deles. 2 vezes, na verdade. Eu perdi depois 2 anos de novo. Acabei indo trabalhar na área de projetar lente para cirurgia de catarata, lente para ser implantada no olho humano. E eu tento de tudo. A gente tem que ser um pouco otimista e achar que, assim, se você tentar de tudo, alguma coisa vai acabar dando certo no final. Eu botei o meu currículo no website de uma conferência, da Optical Fiber Conference, não tinha nada a ver com a NASA. O sujeito lá que mexia com packaging de lasers, achou o meu currículo lá e foi ele que me convidou para ir fazer uma entrevista. E ainda não deu certo dessa vez, ainda não. Era para ter dado certo, mas ainda demorou mais uns 6 ou 8 meses para a coisa acontecer mesmo. Então, é um processo complexo, às vezes as coisas acontecem quase por acaso, e a gente tem que continuar tentando. Alguma coisa no final vai dar certo, se a gente tentar de tudo. Eu não sei quantas vezes eles jogam satélites em torno de Marte, mas não daria para botar um sistema de controle no satélite que vai controlar o veículo lá, que esse veículo precisa levar menos peso, porque o controle fica lá em cima. Esses satélites são, raramente, já não estão preparados com essa traquitana para levar. Já houve casos assim, né, mas com certeza sempre tem o problema da decolagem da Terra, né, de um satélite com um veículo. Por exemplo, as Vikings, que foram em 76, tinha um módulo que ficava em órbita do planeta e um outro módulo de descida. Porque naquela época eles sabiam muito pouco sobre o planeta Marte. E a elipse de descida deles era de, acho que 200 quilômetros, era maior do que essa cratera inteira. Imagina, 200 quilômetros você tem montanha, você tem de tudo, né? Eles não sabiam onde ia descer. Então eles fizeram 2, para ver se pelo menos uma dava certo, e entraram em órbita do planeta primeiro e passaram um mês mapeando, tirando foto de lá e mandando as fotos para a Terra antes de tentar descer. Então isso já foi feito assim. Estou pensando mais a descida do veículo como esse aqui, mas tem um módulo de comando no satélite, independente. Então, seria uma espécie de JPL andando lá em cima, com tudo controlado. Não, o que a gente faz, e está sendo usado no momento, é que o veículo não comunica direto com a Terra. Toda tarde, a hora que o satélite está vindo, ele para tudo, aponta a anteninha dele de comunicação na direção que o satélite está vindo e irradia os comandos para o céu marciano, irradia os dados para o céu marciano. O satélite capta aquilo e retransmite depois para a Terra. Mas o satélite não podia fazer mais que só transmitir? Porque você pode botar um monte de material computacional lá e tal, uma central de controle e tal, que ele já fica comandando de lá. Não tem vantagem, a gente pode fazer isso daqui, na verdade. É mais fácil fazer tudo aqui da Terra, muito mais confiável, né? A gente tem todo... Quando dá problema, a gente tem como ir consertar. Então, não sei de nenhum caso assim. Quando você está desenvolvendo uma tecnologia lá na NASA, a todo momento você sabe onde aquilo vai ser implementado, como vai ser implementado? Você tem a informação de como a tecnologia vai ser usada?
Sim, na verdade a gente trabalha com coisa muito específica, né? Nós estamos montando um instrumento que vai para Marte. Então, é um grupo em Los Alamos, um grupo na França, um grupo na Espanha. Nós estamos fazendo esse instrumento e fazendo testes de temperatura, né? Variação de temperatura. Nós estamos fazendo testes de interferência eletromagnética, vibração mecânica, choque mecânico. Então, tudo isso a gente sabe como e por que isso está acontecendo. A mesma coisa cada um dos grupos que está trabalhando em partes do veículo. Então, quando eu preciso de informações, eu vou e converso com algum dos meus colegas da parte do veículo. Então, é bastante claro. Informação, ninguém esconde informação uns dos outros. É muito fácil de obter informação que a gente precisa. E a gente tem acesso aos bancos de dados, né, onde está tudo armazenado também. Eu fiquei curioso porque tem a fotografia, né, 30 por segundo aí do movimento da corda e tudo mais. Sim. E também tem o modelo teórico, né, que eles fizeram. E você disse que, bom, é complicado, mas tem uma superposição, quanto que eles acertaram e quanto que é o erro e assim. Olha, eu não sei. Depois desse teste aí, espera-se, né, que eles estejam tentando melhorar os modelos computacionais. Eu não sei, não estou envolvido diretamente nisso, mas o que eu lembro dizer é isso, em reuniões lá, antes de fazer esse teste, é que os modelos computacionais, em geral, não reproduzem a realidade com paraquedas. Imagino que depois de fazer um teste desse com 20 mil quadros por segundo, que essas coisas vão melhorar com o tempo, né? E eles dizem que uma grande dificuldade é achar especialista em paraquedas, porque as pessoas que mais entendem de paraquedas no mundo falam, eu não sei nada de paraquedas, aquilo é chute, né? Cada vez eles dobram o paraquedas lá de uma forma que eles acham que vai dar certo, mas é tudo baseado em experiência só. Então, é difícil de achar gente que se autodenomina, eu sou especialista em paraquedas. Na verdade, a pergunta foi dele. Ele que levantou uma lebre aqui, eu vou deixar ele perguntar. Eu também fiquei curioso. Tudo bem. Qual era a pergunta mesmo? Bom, ele está com vergonha. A composição da atmosfera é próxima do que temos aqui, com nitrogênio e... Não, a atmosfera marciana é bem diferente da nossa. A composição 95% é CO2, gás carbônico. 95%. Tem uns 4% de argônio, tem até um pouquinho de água, né? Algumas partes por milhão, uns 60 partes por milhão, ou menos. Então, é muito pouca água na atmosfera, praticamente só CO2. A nossa é 78% de nitrogênio, uns 20% de oxigênio, né? Tem argônio também. E a outra grande diferença é a densidade. A atmosfera no planeta Marte é igual à nossa, a densidade é igual à nossa a 30 km de altura. Então, é muito fininha, tem muito pouco ar lá. Então, por exemplo, tem aqueles ventos enormes, mas ele carrega muito pouco. A velocidade do vento é alta, mas ele carrega muito pouco material, porque o ar é muito fino. Então, o poder de destruição, assim, no caso de uma tempestade, é mínimo, comparado com o que nós temos aqui, por exemplo, um furacão ou uma tormenta qualquer. É menos. Agora, outra coisa que a gente tem que lembrar também é que a gravidade é bem menor, né? Então, é mais fácil levantar pedras grandes também do chão. Então, tem também esse lado aí. Por exemplo, pedrinhas mais ou menos desse tamanho, com uns 20 milímetros de diâmetro, foram parar em cima do nosso veículo. Só dos jatos que estavam a 7 metros de altura, batendo lá no chão, levantou aquele material todo e caiu pedras mais ou menos de 20 milímetros de diâmetro em cima do nosso veículo. E provavelmente foi uma delas que acertou a estação meteorológica dos espanhóis e quebrou. Pode arremessar uma pedra dessa e danificar o equipamento. Então, possivelmente. É raro, né? É raro. O que mais acontece é simplesmente poeira muito fina cobrir a atmosfera. Boa noite. Sobre a composição do solo, eu imagino que, porque tem muitas tempestades, é uma atmosfera turbulenta, apesar de ser rarefeita,
Será que a composição do solo do planeta seria mais ou menos uniforme? O que vocês acharam ali naquela cratera representativa do resto da superfície? As espectroscopias que vocês fazem lá, a proporção de elementos que vocês encontram e tudo, seria mais ou menos uniforme? Olha, não é completamente uniforme e a gente já sabia disso. Essa cratera foi escolhida com muito cuidado, porque com os satélites que a gente tem em órbita é possível identificar em áreas muito grandes, né, os sinais de elementos químicos diferentes. Então, com esse satélite lá, o MRO, a gente já sabia que existiam materiais hidratados, por exemplo, dentro dessa cratera. Então, assim, ela não é um lugar que é exatamente representativo do planeta inteiro. É um lugar que a gente já esperava que lá tivesse tido água com bastante tempo. Mas os elementos químicos são as mesmas coisas que a gente tem aqui na Terra, né? Tá medindo lá silício, alumínio, manganês, boro. As proporções são diferentes, né? Não são muito diferentes. Uma coisa interessante é que os isótopos tendem a ser diferentes. A gente acha muito mais os isótopos mais pesados. A razão entre o número de isótopos leves com isótopos pesados é diferente do que na Terra. Porque o que a gente pensa é que os mais leves foram embora, escapuliram do planeta. Como que Marte tinha essa temperatura que tinha água e agora não tem mais água? Bom, a gente imagina que Marte, quando tinha água, para ter água líquida na superfície, a atmosfera tinha que ser diferente e a temperatura tinha que ser mais alta, né? Bem mais alta. Então, é muito provável que há 3,5 bilhões de anos atrás, Marte era muito parecido com a Terra. E o planeta se modificou, mais ou menos nessa época, ele perdeu a atmosfera e ficou esse lugar super seco e super frio. Mas no passado distante ele era bem mais próximo da Terra. Devia ter uma época de aquecimento, como tem agora, né? Teve lá também. É possível que na verdade, o planeta perdeu o campo magnético. É possível que ele tenha tido um campo magnético no passado distante e que ele perdeu esse campo magnético. Mas essa teoria tem também uns problemas. Não é garantido que foi isso mesmo que aconteceu. Agora que você falou sobre o campo magnético, vocês fazem algum estudo para verificar se realmente houve no passado algum campo magnético em Marte, analisando as rochas ou algo parecido? Marte é um planeta rochoso, né? Um planeta parecido com a Terra. Então, é provável, é possível e bastante provável que no início ele tinha um núcleo líquido. E nesse núcleo líquido, em geral, os materiais de mais alta densidade é que vão para esse núcleo líquido. Então, é provável que tinha muito ferro. Com esse ferro líquido em movimento, essa coisa produz um campo magnético. É o geodínamo que a Terra tem. A gente tem alguma evidência circunstancial que possivelmente tinha um campo magnético, porque tem em algumas partes, o satélite MRO já descobriu magnetismo remanescente em algumas rochas. Então, tem algumas rochas lá que elas têm um pouquinho de magnetismo nelas, que pode ser que isso alinhou com o campo magnético que existia antes. Então, é por aí que o pessoal pensa que deve ter tido um campo magnético, inicialmente. Mas dá para tentar verificar? Tem algum método para tentar verificar se realmente houve ou não dá para ter certeza? Que eu saiba, não. Mas, de novo, não é a minha área de pesquisa, mas eu não sei de nenhuma técnica que poderia nos dizer com certeza que há 3,5 bilhões ou há 4 bilhões de anos atrás lá tinha um campo magnético. A não ser esse tipo de coisa, magnetismo em rochas hoje. Bom, o Ciência 19 Horas é um projeto de divulgação científica, cujo um dos objetivos, propósitos, é estimular, né, o interesse pela ciência e manter a cultura científica, né, valorizada.
A gente vê que o Brasil e várias outras culturas, e inclusive os Estados Unidos, têm sofrido com manter o espírito científico vivo como um dos pilares da sociedade. No seu caso, assim, a sua trajetória é incomum, né? Se você for comparar com o que era esperado, você vê algum fator determinante, algum agente que fez despertar esse interesse, ou foi o acaso? É difícil dizer. Eu acho que talvez tenha sido parte acaso, parte personalidade, parte o fato de que a primeira vez que eu vi televisão, né, aquela coisa do outro mundo, foi ver os americanos andando na Lua, né, a primeira vez. Então, isso eu tinha 9 anos de idade na época. Então, acho que tudo isso foi juntando, né? E no Brasil, as pessoas têm muito interesse, né, na verdade, em ciência, em tecnologia. O nosso povo gosta de ciência, gosta de tecnologia. Então, nós precisamos fazer a ciência e a tecnologia mais acessível e que o povo entenda essas coisas. Nosso amigo Cássio aqui faz um trabalho maravilhoso divulgando a astronomia no Brasil. Então, esse tipo de coisa é extremamente importante. Então, nós precisamos cada vez mais interessar as pessoas, né, a ter planos de mais longo prazo, alegrias mais duradouras do que alegrias efêmeras de um gol, né? A gente tem que pensar em coisas de mais longo prazo. Ok, ótimo. Então, vamos agradecer novamente, Ivaí, Contígio. Muito obrigado a vocês.